Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Tecnologia Educacional do curso Auxiliar Pedagógico. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem colaborativa e aí a gente vai fazer o fechamento de tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. E aí eu deixo essa última citação para vocês. A pergunta não é quem vai me deixar fazer algo, mas quem vai me parar. Então, vocês são pessoas incríveis, dotadas de uma capacidade extraordinária. Então, não se limitem. Não deixem que as situações da vida, que as intempéries da vida parem vocês. Vocês, o único impedimento que existe entre o sucesso profissional, o sucesso pessoal, na verdade, são nós mesmos. É nós mesmos. Então, não deixem que as dificuldades parem vocês, porque a nossa capacidade ela é ilimitada. Então busquem, se aperfeiçoem, se esse curso não foi suficiente para vocês, procurem outros e vão atrás dos seus objetivos. E aí falando um pouquinho sobre a aprendizagem colaborativa. A internet tem hoje inúmeros recursos que combinam publicação e interação, por meio de listas, fóruns, chats, blogs e wikis. O Wiki, ou o Google Docs, por exemplo, permite que várias pessoas, mesmo que geograficamente distantes, trabalhem o mesmo texto, criando e editando conjuntamente conteúdos na internet. Então a aprendizagem colaborativa, ela nasce aí nessa possibilidade que a gente tem na internet de construir conteúdo compartilhado e de aprender de forma compartilhada. Então existem diversas ferramentas, e aí eu sempre uso essa frase, diversas possibilidades, diversas ferramentas, mas de fato existem diversas ferramentas que permitem essa construção do conhecimento de forma colaborativa. E aí tem o Google Docs, que eu deixo como sugestão de construção de texto, porque ele permite não só a construção de texto, mas quando você está lá no Google Docs, você abre tipo um chatzinho que você pode interagir com as pessoas. Então ela é uma ferramenta muito bacana para essa construção de conhecimento conjunto. Então vocês vão ver, se vocês tiverem a oportunidade, aí eu posso até trazer na nossa aula online também, fica aqui de vocês, como eu disse, vocês vão ter a oportunidade aí de escolher as temáticas a serem abordadas nessa aula. Então eu trago, se vocês tiverem a oportunidade de utilizar o Google Docs, eu vou trazer aí alguns conceitos, algumas ferramentas interessantes que a gente pode utilizar nessa ferramenta para aprendizagem colaborativa. Então, além do direito ilimitado de edição, você pode fazer diversas possibilidades de edição lá. A vantagem é a possibilidade de realizar tudo online. Então você não precisa salvar no teu computador, você não precisa nem ter espaço no teu computador para fazer isso, porque ele vai salvar tudo na nuvem, como a gente disse. Então o sistema controla todas as alterações, se você já tiver essa oportunidade de estar utilizando o Word ou o LibreOffice, e de repente travar o computador e você perder algum conteúdo. No Google Docs isso não acontece, porque toda vez que você digitou um A aqui, ele vai lá e salva automaticamente na nuvem e aquele trabalho não fica perdido. Então o sistema controla todas as alterações, então assim, Joãozinho entrou lá e alterou o arquivo, aí você, poxa, alguém mexeu aqui e desconfigurou tudo. Ele tem lá o controle de alterações e sabe exatamente quem fez o que, a hora que fez, e o que foi que fez. E você pode até reverter o que foi feito, então é bem interessante. Então tudo isso fica gravado em um histórico. Então dessa forma é possível retornar uma versão anterior ou recuperar algo que foi excluído por engano. Então é bem interessante essa forma de construir conteúdo e de aprender colaborativamente. Então ferramentas como o Wiki e o Google Docs, estou citando mais o Google Docs porque eu tenho um trabalho, o Wiki você tem diversas possibilidades de trabalhar com o Wiki. Então são importantes para a construção de ideias e para a escrita colaborativa, objetivando melhorar o que outros colegas fizeram, podem contribuir para o amadurecimento de classe, uma vez que permite que todos os alunos aprendam de si. Então o professor ele pode utilizar isso de uma forma bem ímpar, permitindo que os alunos realizem aqueles trabalhos em grupos que a gente estava acostumado. Então lá o professor consegue realmente ver se os alunos estão trabalhando. Porque assim, é muito comum em sala de aula você dizer, vamos fazer um trabalho em grupo. Aí professor, 4, 5, 6, se deixar é a turma toda. Mas aí você faz um trabalho em grupo com 4 pessoas. Como é que o professor sabe se aquelas 4 pessoas trabalharam, atuaram? O Google Docs dá esse registro. Ele vai fazer o registro de todo mundo lá, que entrou, que contribuiu, que escreveu algo. Então é muito bom para o professor também avaliar essa participação dos alunos. O compartilhamento de recursos acaba contribuindo para o desenvolvimento profissional. Isso é importante. Quando você compartilha recursos, você consegue desenvolver habilidades profissionais. Porque ninguém trabalha sozinho. A gente sabe disso que no mercado de trabalho, no mundo corporativo, as pessoas trabalham em equipes.
Então, você permitir que o aluno tenha essa experiência em sala de aula, você contribui para o desenvolvimento profissional dele. Então, no seu nível mais simples, pela exposição a novas ideias, conteúdos e métodos. Então, no mais simples ali, o aluno ele vai ter novos conteúdos que estão sendo transmitidos. Em um nível mais profundo, pela imersão em uma comunidade de colegas dos quais um professor aprende. Né? Então, estabelece assim uma formação de professores pelos pares, para a qual contribui com a democratização das mídias sociais e possibilitada pelo desenvolvimento da tecnologia. Então vejam que existem diversas possibilidades aí de crescimento pessoal e profissional quando a gente trabalha com aprendizagem colaborativa. Então a abordagem pedagógica que valoriza a aprendizagem colaborativa depende dos professores e dos gestores de educação. Então é preciso que realmente a instituição ela esteja engajada, ela esteja imbuída desse desejo, né, de fazer com que os alunos aprendam de forma colaborativa. Se você, não adianta você ter a ferramenta, se você não permite que os alunos utilizem, ou se você não dá condições para que eles façam uso dela, realmente não vai ter serventia. Então eles deverão tornar sensível aos projetos criativos e desafiadores. Então, redimensionar a tecnologia oferecida dentro de sala de aula demanda contemplar atividades que ultrapassam as paredes da escola, dos laboratórios e dos muros das universidades. Então, são atividades, são ações que elas vão transpor, muitas vezes, né, as quatro paredes da escola. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Né? As atividades desafiadoras para responder às problemáticas existentes necessitam da criação de espaços virtuais e presenciais dentro e fora da escola. Por que isso? Porque o tempo é limitado. Né? Quando você está numa aula presencial, o aluno ele tem, sei lá, 40, 50 minutos de aula e acabou aquela aula, ele só vai encontrar aquele professor de novo na semana seguinte. Então, as tecnologias, né, elas permitem que o aluno possa se encontrar virtualmente com os colegas em várias outras ocasiões, em vários outros momentos. Né? Aquele documento vai ficar salvo na internet, eles vão poder colaborar, vão poder contribuir. Então, isso faz com que aumente, né, o engajamento dos alunos e eles podem ter mais chances de resolver problemas fora da escola. A abertura para contatos pela rede informatizada poderá ocorrer do professor para o professor, ou seja, pode haver essa comunicação professor com outros professores, e do professor para o aluno, e dos alunos entre si. Na verdade, o aluno de repente faz uma comunidade até paralela, que o professor nem participa. Né? Tem um grupo com o professor e tem um grupo só com os alunos. E dos alunos e professores com usuários de rede. Então a gente pode ter interação da comunidade com outros usuários. Né? De repente você está pesquisando sobre algum assunto, está construindo uma ideia sobre algum assunto, e outra instituição, em outro local do mundo, está falando sobre a mesma coisa. Então você pode interagir com essa comunidade também. Como usuário de rede de informações, o aluno poderá ser iniciado como pesquisador e investigador para resolver problemas concretos que ocorrem no cotidiano de suas vidas. E aí tem uma abordagem bem interessante, que é a aprendizagem baseada por projetos, que é uma metodologia ativa, que é utilizada justamente para isso, para que os alunos sejam encorajados a resolver problemas da vida real, e aí o professor faz todo o trabalho de orientação da sua disciplina para que o aluno não só aprenda aquele conteúdo, mas que ele possa aplicar aquele conteúdo na utilização, na resolução de algum problema da vida real. Então essa metodologia é bem bacana. Eu tenho trabalhado com ela também nas minhas disciplinas e posso estar trazendo para vocês também, se vocês tiverem interesse na aula online, tá? Ferramentas de comunicação. Então, na era das relações, né, Moraes, de 1997, ele fala que cabe aos gestores e professores derrubar as barreiras que segregam o espaço e a criatividade do professor e dos alunos restritos à sala de aula. Então, essas quatro paredes elas têm que ser quebradas, né, de uma forma, né, gente, não física, é claro, né, mas elas têm que ser quebradas de forma que eles possam ter acesso ao mundo que existe aí fora, que vai muito além da sala de aula. Né, com a visão do desafio para a transformação da realidade. Então a aprendizagem ela precisa ser significativa, desafiadora, problematizadora e instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar soluções possíveis para serem discutidas e concretizadas, à luz das referências teóricas e práticas. Então a aprendizagem, né, em resumindo tudo isso que ele falou, a aprendizagem ela tem que ser capaz de fazer com que não só o aluno aprenda aqueles conteúdos, mas que ele possa aplicar aqueles conteúdos na resolução de problemas dele na vida real. Então, um dia aquele aluno vai terminar aquele curso, vai terminar aquela matéria, e ele vai precisar aplicar aquilo ali, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, a escola ela precisa ser capaz de mostrar esse caminho entre a teoria e a prática. A relação professor-aluno na aprendizagem colaborativa, ela contempla a inter-relação e a interdependência dos seres humanos, que deverão ser solidários,
ao buscar caminhos felizes para uma vida sadia deles próprios e do planeta. Então aí vem toda uma questão de discussão de sustentabilidade, né, de colaboração. Então a aprendizagem colaborativa, ela permite que as pessoas construam laços de forma que elas compreendam o seu lugar no mundo e compreendam que as pessoas não vivem sozinhas, mas que elas precisam umas das outras e que deverão buscar, né, em conjunto, o melhor para si e o melhor para a humanidade. Coisa linda, né? Então a relação é de parceiros solidários que enfrentam desafios de problematizações do mundo contemporâneo e se apropriam da colaboração, da cooperação e da criatividade para tornar a aprendizagem colaborativa significativa, crítica e transformadora. Então, se a gente tiver, né, de posse dessa ideia, se a gente conseguir aplicar isso, então veja que mundo melhor a gente não vai estar construindo de fato, né? E aí, conclusão, gente, a gente encerra aqui nossa disciplina, encerra aqui o nosso curso, né? Lembrando que a gente, né, lembrei a todo momento, mas a gente vai ter aquela aula online que a gente vai poder tirar dúvidas, né? Talvez explicar algo que não ficou bem claro aí na cabeça de vocês. Mas a gente teve aí como objetivo, né, nessa aula, falar um pouquinho sobre a aprendizagem colaborativa. Então, né, reforçando aí, não percam a aula online. E falar um pouquinho aí, resumindo, né, o resumo da ópera, o que foi a nossa disciplina. A gente tratou aí da definição de tecnologias educacionais. A gente estudou aí as aplicações dessas tecnologias na educação, né? A nossa segunda aula foi a aula mais longa que a gente teve, em que a gente tratou não só das aplicações, mas também dos impactos e desafios das tecnologias na educação. Na aula 3 a gente falou sobre as mudanças do papel do professor no uso das TIC e também falou aí nesse ponto 4 sobre como as mídias podem ser utilizadas como instrumento de dado pedagógico. E por fim, a gente tratou aí nessa aula de aprendizagem colaborativa. Né? Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para vocês. Peço desculpas aí por alguma falha eventual, mas me dê a oportunidade aí de sanar alguma dificuldade, sanar algum problema na nossa aula online. Então, desejo a todos aí sucesso na carreira, sucesso na vida e bons estudos. E até a próxima.